We economic hitmen really have been the ones responsible for creating this first truly global empire. And we work many different ways. But perhaps the most common is that we will identify a country that has resources our corporations covet, like oil, and then arrange a huge loan to that country from the World Bank or one of its sister organizations. But the money never actually goes to the country. Instead, it goes to our big corporations to build infrastructure projects in that country, power plants, industrial parks, ports, things that benefit a few rich people in that country, in addition to our corporations, but really don't help the majority of the people at all. However, those people, the whole country is left holding a huge debt. It's such a big debt they can't repay it, and that's part of the plan, that they can't repay it. And so at some point, we economic hitmen go back to them and say, listen, you owe us a lot of money, can't pay your debts, so sell your oil real cheap to our oil companies. Allow us to build a military base in your country, or send troops in support of ours to someplace in the world like Iraq, or vote with us on the next UN vote. To have their electric utility company privatized and their water and sewage system privatized and sold to U.S. corporations or other multinational corporations. So there was that whole mushrooming thing, and it's so typical of the way the IMF and the World Bank work, that you put a country in debt, it's such a big debt it can't pay it, and then you offer to refinance that debt and pay even more interest. And you demand this quid pro quo, which you call a conditionality or good governance, which means basically that they've got to sell off their resources, including many of their social services, their utility companies, their school systems sometimes, their penal systems, their insurance systems, to foreign corporations. So it's a double, triple, quadruple whammy. He thought global would work for PT just as global worked for previous governments. But global didn't. They were and are afraid of global. They didn't challenge global. And that is Lula and Dilma's biggest mistake. They saw it coming, but they couldn't react. They built their own demise. É o Campo de Libra, a maior descoberta do pré-sal brasileiro. Nós temos tantas riquezas nesse campo de petróleo que o valor estimado hoje é de US$ 1,5 trilhão de dólares, o valor desse campo. No entanto, o governo vai vender esse campo por US$ 1,5 bilhão de dólares. Significa que vai vender por 0,1% do valor dessa riqueza. Esse campo é tão valioso que quase alcança tudo que nós brasileiros produzimos em um ano, que é esse US$ 1,5 trilhão de dólares. Para quem vai ser vendido esse campo, esse grande campo de Libra? São duas grandes famílias, a família Rockefeller e a família Rothschild, que vão comprar essa riqueza do Brasil. Eles são donos dos maiores bancos do mundo e são donos das 4 maiores petroleiras do mundo. Atenção, este documentário irá ferir o teu orgulho. Como todo bom parto, renascer dói, mas vale a pena. Olá, meu irmão brasileiro. Se você já me conhece, só por este momento, deixe de lado nossas diferenças. Precisamos todos, pelo menos por uma vez, nos unirmos por algo além da seleção de futebol. Talvez você seja um direitista, capitalista, que odeia bandidos e acha que pobre é incompetente e vagabundo, e que os demais ficarão ricos cedo ou tarde. E você quer mais é que os menos competentes se ferrem mesmo, para que você possa brilhar e ser quem pensa que é. Você odeia essa história de igualdade e comunismo, afinal tem capacidade para vencer por si só e estar também naquela elite, odiada, mas poderosa. Ok, amigo, você é inteligente, capaz, talentoso, tem sonhos e energia, e eu compreendo tua necessidade de mérito, e até de hierarquia, de ordem e progresso. Não há como discordar disso. Também já fui assim.
Mas o que será que fazia pessoas tão inteligentes irem para o outro lado? Era o que eu questionava. O que era essa tal esquerda? Eles não queriam méritos? Eram anjos caridosos ou loucos? Pois sem mérito, sem hierarquia, não há ordem. Não há nem quem se inspirar. Não há quem ajudar, quem guiar. O sistema solar e o átomo giram em torno de um centro, um rei que consegue unir todos os sábios, pois transborda do povo. Essa é a natureza. Como o comunismo poderia querer ir contra isso? Então, dei uma olhada e percebi que os comunistas odeiam os banqueiros, aqueles que controlam o sistema. Acostumamos tanto com essas palavras que nos parecem blá blá blá, a mesma balela da esquerda. Mas averiguando bem, entendi que mal havia chegado a este mundo, enquanto estas famílias estavam aqui há milênios. Conheciam tudo o que eu mal podia ver. Percebi que todas as empresas estavam linkadas a grandes grupos cujos donos eram sócios anônimos. Comecei a investigar e vi que estas ações, que denominavam os majoritários, acabavam sempre nos mesmos bancos e que todos os bancos repetiam o mesmo processo, indo para grupos de bancos ainda maiores, com sócios anônimos novamente, e internacionais. Eu não conseguia achar ninguém, pois tudo acabava na chave de todo o mercado, aquilo que determina o valor das ações e da moeda de cada país, que também é uma espécie de ação, dependente de especulação. Tudo acabava nesse mesmo ponto que controla tudo, o dólar. Notei que esse era o mesmo processo antes realizado no Império Britânico e em Roma, e com tudo que estava escrito nos textos sagrados. Isso me deixou insano e vai deixar você também. Com empréstimos e juros mágicos que hoje conhecemos como compostos, dependentes de calculadora científica para prever, esse mesmo grupo enganou muitos reis e impôs seus bancos em todas as pátrias, acabando com os reinados naturais e impondo uma fachada movida a dinheiro que chamamos de democracia. Representantes financiados por eles, atores, ao perceber que todas as sociedades anônimas terminavam nos mesmos bancos que iam para grupos dependentes da Fed, a Federal Reserve, a instituição que imprime o dólar, passei a buscar quem eram estes, os controladores dessa instituição, e me deparei com o mesmo povo descrito na Bíblia, que não posso mencionar aqui, pois é crime, já perdi muitos canais por isso, quem tem acompanhado sabe, nem editar o meu livro eu pude. Você pode baixar em PDF se quiser, entre no site escoladelucifer.com.br. Mas o sistema obviamente não deixará que entre dentro do jogo aquilo que pode quebrar todo o processo que o fortalece. Para vencer, devemos chutar a mesa e o tabuleiro. Não ficar lá dentro, achando que teremos as peças para acabar com o jogo, onde estamos na verdade sendo controlados como marionetes, e somos nós as pecinhas. Acordemos agora. Esse povo embriagou todas as nações, como estava escrito lá. Os textos sagrados estavam corretos, por isso duraram tanto tempo, milênios, não puderam apagá-los. E nós, nascendo agora, temos a coragem de rir. Tolinhos, é isso que somos. Eles dominaram o mundo inteiro pelas sombras, como estava previsto lá. Se dizem eleitos e superiores. Os reis que tentaram combatê-los foram derrubados e odiados, porque eles controlam o que pensamos com suas mídias. Esse povo dominou o mundo inteiro pelas sombras, se diz o povo eleito, superior. E todos os reis que tentaram combatê-los foram derrubados e odiados, porque eles controlam o que pensamos com suas mídias. Com os acordos do MEC para nossas escolas, somos gado deles e eles se gabam. Entendi então que aquele comunismo esquisito era só uma saída desesperada desse capitalismo controlado pelo dólar, onde o dinheiro é Deus. O interesse vale mais que o amor ao povo, que a honra ao próximo, que a justiça que nos une, que o sol de cada manhã que alinha as cores na perfeição que ninguém pode combater. Nós esquecemos disso e mergulhamos por conta própria a imagem e semelhança dele com o livre-arbítrio que nos permite sonhar no escuro, recriando infinitamente. Mas sem a presença dele, isso nos apodreceu. E o mundo se encontra perdido como está. Eu entendi que quando uma célula vai mal, aquelas que estão bem a ajudam. Assim ganhamos nossas unhas e cabelos, ao invés de podridão e morte, que no fim tomaria nosso corpo todo. Entendi que somos um,
um corpo, um povo, com um passado e um futuro, que amamos quem somos e o que fazemos. Nós queremos os frutos de nossas produções, de nossos talentos, não queremos papel de nenhum país. Nós estamos nesse inferno porque fomos jogados aqui, desde pequeninos, e estamos trancados, entorpecidos. Seja você quem for, eu te amo porque você sofreu comigo. Rico ou pobre, você ainda sofre comigo e sabe disso. Chegou a hora de arriscar nosso tempo em algo que vale a pena. Deixa o orgulho de lado, eu sei que dói. Quantas discussões você já teve, deu a cara a tapa. Agora fica feio, fica chato. Mas a humildade de admitir certos erros é o que mostra pra todos que você é mais inteligente hoje do que era ontem. Não perca mais nenhum dia pra reverter a sua perspectiva e crescer. Nós precisamos de você, irmão. De você, irmã. Nós somos filhos do mesmo sol. A mesma união, a mesma coerência nos chama. A mesma verdade nos pertence. O mesmo alívio é exigido por todos nós. Compartilhemos então a felicidade, e ela será maior. Nem esquerda nem direita, nem comunismo nem capitalismo. São os lados que fazem o todo. E o todo somos nós, deixando o escuro de lado, que nos deu base, para que possamos agora confortá-lo. Agora podemos fazer o caos ser útil. Podemos fazer o escuro, a destruição, ser posicionada num reino podre que precisa ser destruído. E assim daremos valor para os lados, que faz a simetria ser a perfeição que é. E entenderemos que caímos na noite escura, no sofrimento, para perceber o valor da justiça, o valor da honra e do amor, das exceções que abrimos uns pelos outros, porque sempre fomos um, e nos separamos apenas para não estarmos mais a sós. Sejamos então bons companheiros para Deus, para a simetria, para a justiça, para a alma de cada um de nós, que sempre foi e sempre será a mesma, o Espírito Santo, a verdade, a felicidade que jamais desistiremos de ter, o nosso lar, para onde sempre voltaremos, que depois de energizados, novamente partiremos, para levar os raios do sol para dentro das trevas, e trazer as trevas até a luz, sempre relembrando aquilo que fomos e seremos, mantendo o movimento que nos destaca do nada. Esse é o segredo da vida, esse é o corpo de Deus. Hoje você renasce. Faça bom uso dessa nova vida. Uso para nós. O Prona então é contra a venda de empresas estatais, a quebra do monopólio da Petrobras também, e acha que o governo Fernando Henrique Cardoso está então entregando ao país a grupos privados? Toda a frase do senhor está absolutamente consentânea com o nosso pensamento, com exceção de um verbo que o senhor usou, quando o senhor disse o Prona acha. Não, o Prona não acha, ele tem certeza absoluta. E defende isso com base em estudos de natureza científica. Nós não dizemos isso como uma gritaria estólida, sem nenhum fundamento, não. Não, há erros na Petrobras, há erros nas estatais, sem dúvida, eles devem ser corrigidos, como há erros em todas as estruturas. Isso é um problema. Um outro problema completamente diferente é nós temos uma empresa que representa um patrimônio nacional gigantesco e entregar essa empresa a preços repugnantes, a preços vis para o capital, que na verdade, mesmo que haja grupos nacionais, esses grupos representam interesses alienígenas. Pior do que isso é nós imaginarmos que a fonte no futuro de energia é a energia solar. E nada se faz, não há uma palavra, não se vê um pronunciamento no sentido de usar aquilo que a natureza nos deu, que faça com que nós sejamos a única potência do planeta. Dos 5 grandes estados, continentes, né, estados grandes, o Brasil é o único que tem sol o ano inteiro, os outros são todos frios, e tem condição de ditar as regras no cenário internacional. Com a Petrobras, não acho como uma empresa de petróleo, mas como uma empresa de energia. No Brasil acontece cada coisa. Você quer ver outra? Que aconteceu essa semana, né? Chega aí o Jorge Soros e compra 800 milhões de dólares em ações da Petrobras. Passa 2 dias, os caras não sei. Descobrimos petróleo no pré-sal, estamos ricos, etc, etc. Bom, só aí o Jorge Soros já ganhou uns 100 milhões de dólares. Agora, quem é que... Você acha que ele não teve nenhuma inside information de que eles iam dar essa notícia? Foi tudo coincidência? Ele é apenas um homem sortudo, acertou na loteria? Você acha possível? Se acontecesse nos Estados Unidos, estava todo mundo na cadeia já.
Já. Quer dizer, é uma empresa que tem capital do Estado lá metido. Tem capital de milhões de brasileiros que estão lá investindo. Aí, de repente aparece o homem, compra tudo isso e no dia seguinte o cara dá uma notícia que já valoriza, duplica o valor das ações do cara. Que há, porra? Né? Estava na Câmara, fui colega do Michel Temer e do Eduardo Cunha. Eu fui colega desses dois pilantras, né? Nós votamos a lei do pré-sal. Eu fiz os cálculos ali, eu disse, agora eu vou assistir o meu país ficar rico. Fui fazendo cálculo, 4 refinarias de petróleo, tá. 50 mil quilômetros de estrada duplicada, tá. E fui fazendo os sonhos que eu tenho, né? E tal, não sei o que e tal. O pré-sal pagava e ainda sobrava metade. Nós estamos falando de trilhão, tá? Por isso não pense que esse golpe está acontecendo pelo mundanismo local, paroquial brasileiro, não. Tem coisas sérias acontecendo, né? E eu espero que não precisemos 40 anos para ler os documentos do Departamento de Estado, como eu li sobre 64, vou contar para vocês a história que vocês já sabem, né? Pois bem, quando nós votamos o pré-sal, nós estávamos vendendo um barril de petróleo por $110. Daí que veio o meu cálculo, né? $110 o barril. Nós já estamos produzindo 1 milhão de barris por dia no pré-sal. O Brasil levou 45 anos no petróleo normal para produzir 1 milhão de barris por dia. No pré-sal, a gente fura, o negócio vem, né? Então estamos tirando 1 milhão de barris por dia. Faça o cálculo aí. 110 vezes 1 milhão vezes 365. E isso é só a escala presente. Nós vamos para 2 milhões daqui 3, 4 anos. É impressionante. Impressionante, creio que eu sei bastante bem, estou dedicado a refletir sobre isso há muitos anos. Pois bem, nós chegamos a vender o petróleo agora a $30 o barril. Caiu de 110 para $30 o barril. Tudo mais que o Brasil vende caiu de preço. Aí a comida não tanto, porque a China não pode abrir mão, né, por segurança alimentar da soja, do milho, do boi, etc, da fruticultura, enfim. Mas tudo aí caiu 15%, 17%, 20% e tal. Ou seja, estamos com uma fratura exposta. O buraco na questão manufaturada grande e crescendo, e o ciclo de preços folgados da supercommodity sumiu da história. Não volta. Pelos próximos 10, 15 anos, provavelmente, não volta. Resultado prático. Aqui está o conteúdo resumido, por mais que tenha sido extenso o resumo, do constrangimento internacional. Tanto faz ser Chico, Manel, Rosa, Pedro, Dilma, Temer. Isto é dado da realidade e a gente precisa conscientizar a sociedade brasileira, porque nós vamos ter que atacar este assunto. Mais cedo, mais tarde, ou vamos continuar vivendo essa decadência crônica para a qual nós estamos fadados se não tomarmos tenência, como a gente diz no Ceará, do que se trata realmente. Existe em andamento um projeto maquiavélico de destruição do Estado brasileiro. Pretende-se entregar todo o patrimônio da nação, estatais, Banco do Brasil, bancos estaduais, subsolo, Amazônia, enfim, entregar tudo o que representa riqueza verdadeira para os donos do poder mundial. Dizem que isso é modernismo, que vamos ingressar no primeiro mundo, que o Estado deve ser o menor possível e que tudo que é estatal deve ser privatizado. Venderam-se, entre outras, a Usiminas, a segunda usina siderúrgica mais eficiente do planeta, e a Companhia Siderúrgica Nacional, símbolo da indústria brasileira. Todas essas vendas vêm sendo feitas a preço de banana e ainda são pagas com papéis públicos que estavam altamente desvalorizados. É um verdadeiro assalto à nação, feito às claras, e com a imprensa toda batendo palmas. Com o dinheiro arrecadado das privatizações, diz o governo, estaremos diminuindo a dívida interna do Brasil. Mas o curioso é que se vai vendendo tudo e a dívida interna está aumentando. Então, para que servem as privatizações? Privatizações são negociatas que servem para transferir o formidável patrimônio público para uma minoria privilegiada de representantes legítimos do sistema financeiro internacional. O governo, sob o comando do sistema financeiro internacional, estabelece juros da dívida interna tão extorsivos
que vão exaurindo as finanças públicas e vão quebrando as indústrias, destruindo a agricultura, aumentando o desemprego e criando, como diz o professor Adriano Benayon, doutor em economia pela Universidade de Hamburgo, na Alemanha, criando, sim, uma verdadeira economia de cemitério. O que eles pretendem é a demolição do Estado. Destruído o Estado, segue-se o esfacelamento da nação, fazendo com que o povo não acredite em nada que é nacional, com que perca sua autoestima e que tenha vergonha de ser brasileiro. Daí a propaganda gigantesca a favor do Estado mínimo, de desmoralização das Forças Armadas, que são o braço armado do povo, e de destruição da família, que é a célula básica da sociedade. É a anulação de todos os nossos valores morais, é o deboche institucionalizado. Mas a nação é o povo, com o seu território, com a sua história, os seus costumes e com a sua língua. Eles querem destruir nossa nação. Com a desculpa de modernidade, de entrar no primeiro mundo, o que estão fazendo é destruir a indústria nacional. Esta é a verdade sobre o projeto neoliberal, que a imprensa podre não mostra. É conduzir o nosso povo, qual manada de búfalos, para o precipício, para a escravidão. É como se fosse um gigantesco octopus, com seus tentáculos, sugando todas as nossas riquezas e drenando-as para os donos do mundo. É a perda definitiva da soberania nacional. Meu nome é Enéas. Em Brasília, a Câmara dos Deputados analisa o projeto que autoriza a Petrobras negociar áreas do pré-sal sem licitação. A proposta é considerada uma entrega da riqueza natural para as multinacionais do setor e vai causar prejuízos bilionários ao país. A reportagem é de Welson Kalinowski. De autoria do deputado José Carlos Aleluia, do DEM da Bahia, o projeto permite à Petrobras negociar ou transferir titularidade de contrato de exploração de petróleo em uma área de pré-sal na Bacia de Santos, que foi cedida onerosamente pela União em 2010. A cessão onerosa é um acordo entre a Petrobras e o governo federal para a exploração de campos do pré-sal, que equivalem a cerca de 5 bilhões de barris de petróleo. Como contrapartida, a estatal vendeu 120 bilhões de reais em ações, enviou para os cofres da União 74 bi e investiu 46 em infraestrutura. Só que agora, na hora de explorar este petróleo, o projeto de lei permite a cessão de 70% desses campos para as empresas multinacionais, sem qualquer custo de licitação e com os mesmos benefícios fiscais previamente acertados. Os prejuízos aos cofres da União podem chegar a R$500 bilhão. É internacionalizando de vez a nossa economia e entregando na Bacia das Almas uma riqueza estratégica. Porque é bom lembrar que a Petrobras, inclusive, tem tecnologia de ponta reconhecida internacionalmente e tem uma diretoria que cuida de pesquisas para energias alternativas. Retirando-se a Petrobras, ou seja, os 70% dos 5 bilhões de barris de petróleo que são de direito garantidos para explorados pela Petrobras, que agora este governo golpista quer passar para a iniciativa privada, principalmente as petroleiras internacionais, vão dar um prejuízo na ordem de, acreditem se quiser, 500 bilhões de reais sobre a exploração dos 5 bilhões de barris. Chegando, e é o projeto deles, de avançar no excedente da cessão onerosa, que estudiosos estão apresentando algo em torno de 10 a 15 bilhões de barris, em prejuízo na ordem de 2 trilhões de reais. O prejuízo pode ser ainda maior, pois entre o período do acordo entre governo e Petrobras e os dias atuais, houve alta na cotação do preço do petróleo. Ele sofreu uma queda muito grande, que é uma das razões da nossa crise econômica e de outros países também, mas agora ele tem se recuperado no mercado internacional. Justo nessa hora, você vai entregar isso. Hoje o barril de petróleo custando $70. O custo de exploração do pré-sal na cessão onerosa está em torno de 27 dólares. Você teria um lucro pela Petrobras de $47 por barril, o que daria os 500 bilhões de reais para a Petrobras. Mas eles estão preferindo dar isso para as empresas internacionais. De acordo com a proposta, a Petrobras deve manter um mínimo de 30% de participação nas áreas, para o negócio ser concretizado
e será necessária a autorização da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. Mas os 70% cedidos às multinacionais, que desde o ano passado foram desoneradas em mais de R$1 trilhão por medida provisória de Michel Temer, devem impactar diretamente na arrecadação do Fundo Social do Pré-Sal, cujos royalties são repassados para a saúde e educação. O petróleo brasileiro está sendo vendido e ninguém está fazendo nada. Infelizmente, a venda do pré-sal é um caminho sem volta. É um caminho sem volta porque depois que as firmas americanas comprarem o pré-sal, qualquer coisa que o governo tentar fazer para recuperar vai dar legitimidade para o governo americano invadir o Brasil e fazer a mesma coisa que eles fizeram com o Iraque, a mesma coisa que agora eles estão fazendo com a Síria, a mesma coisa que eles fazem em todos os países por onde se encontra petróleo. Destruição, guerra e mortes. Gente, a última chance que a gente tem de barrar a venda do pré-sal é ir para as ruas agora, para brigar para isso não ser aprovado na Câmara. Nós estamos em casa, deixando as coisas acontecerem, e o que vai acontecer é que no futuro, quando percebermos o que aconteceu, a gente vai tentar brigar contra. Porém, quando a gente tentar brigar contra no futuro, a gente vai ser chamado de terroristas e vamos ser aniquilados por soldados americanos. Vamos parar a venda do pré-sal agora, quando a gente tem condição de fazer isso. Se for vendido, já era. Tem muita gente esperando para agir, tem muita gente com aquela esperança que é só depois demonstrar revolta nas urnas. Não se iludam. A quantidade de grana que esses deputados vão ganhar agora com a venda do pré-sal, para eles compensa perder a eleição pro resto da vida. É muito dinheiro. E depois a gente não consegue reverter essa situação. Ou a gente para a venda do pré-sal com protesto popular agora, ou a gente vai ter que aceitar virar um outro Iraque, uma outra Síria ou uma outra Nigéria. A hora é agora. BRICS é a sigla mais amaldiçoada no eixo Avenida Beltway, onde ficam várias instituições do governo dos Estados Unidos em Washington, Wall Street, e por uma razão de peso. A consolidação do BRICS é o único projeto orgânico de alcance global, com potencial para afrouxar a garra que o excepcionalistão mantém apertada no pescoço da chamada comunidade internacional. Assim sendo, não é surpresa que as 3 potências chaves do BRICS estejam sendo atacadas simultaneamente, em várias frentes, já faz algum tempo. Contra a Rússia, a questão é a Ucrânia e a Síria, a guerra do preço do petróleo, o ataque furioso contra o rublo e a demonização ininterrupta da tal agressão russa. Contra a China, a coisa é uma dita agressão chinesa no Mar do Sul da China e o fracassado ataque às bolsas de Xangai. O Brasil é o elo mais fraco dessas 3 potências emergentes crucialmente importantes. Já no final de 2014, era visível que os suspeitos de sempre fariam qualquer coisa para desestabilizar a 7ª maior economia do mundo, visando uma boa velha mudança de regime. Para tanto, criaram um coquetel político conceitual tóxico, ingovernabilidade, a ser usado para jogar de cara na lama toda a economia brasileira. Há incontáveis razões para o golpe, dentre elas a consolidação do Banco de Desenvolvimento do BRICS, o impulso concertado entre os países BRICS para negociarem nas respectivas moedas, deixando de lado o dólar norte-americano e visando a construir outra moeda global de reserva que tome lugar do dólar, a construção de um cabo submarino gigante de telecomunicações por fibra ótica que conecta Brasil e Europa, além do cabo BRICS, que une a América do Sul ao leste da Ásia, ambos fora de qualquer controle pelos Estados Unidos. E, acima de tudo, como sempre, o desejo pervertido, obcecado do excepcionalistão, privatizar a imensa riqueza natural do Brasil. Mais uma vez, é o petróleo. Wikileaks já expôs há muito tempo, em 2009, o quanto o Big Oil estava ativo no Brasil, tentando modificar, servindo-se de todos os meios de extorsão, uma lei proposta pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, conhecido também como Lula, que estabelece que a estatal Petrobras, lucrativa, será a única operadora de todas as bacias de petróleo no mar, da mais importante descoberta de petróleo desse jovem século XXI, as reservas de petróleo do pré-sal.
Lula não só deixou à distância o Big Oil, especialmente ExxonMobil e Chevron, mas também abriu a exploração do petróleo no Brasil à Sinopec chinesa, parte da Parceria Estratégica Brasil-China, BRICS dentro de BRICS. O inferno não conhece fúria maior do que o excepcionalistão descartado. Como máfia, o excepcionalistão nunca esquece. Mas dia menos dia, Lula teria de pagar, como Putin tem de pagar por ter se livrado dos oligarcas cleptocratas amigos dos Estados Unidos. A bola começou a rolar quando Edward Snowden revelou que a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos andava espionando a presidente do Brasil, Dilma Rousseff, e vários altos funcionários da Petrobras. Continuou com o fato de que a Polícia Federal do Brasil coopera, recebe treinamento ou são controladas de perto por ambos, o FBI e a CIA, sobretudo na esfera do antiterrorismo. E prosseguiu via os 2 anos de investigação da Operação Lava Jato, que revelou vasta rede de corrupção que envolve atores dentro da Petrobras, as maiores empresas construtoras brasileiras e político do partido governante Partido dos Trabalhadores. A rede de corrupção parece ser real, mas com provas quase sempre exclusivamente orais, sem nenhum tipo de comprovação documental e obtidas de trapaceiros conhecidos ou neo-mentirosos seriais que acusam qualquer um de qualquer coisa em troca de redução na própria pena. Mas para os procuradores encarregados da Operação Lava Jato, o verdadeiro negócio sempre foi, desde o início, como envolver Lula em fosse o que fosse. Chega-se assim à encenação espetacularizada à moda Hollywood na sexta-feira passada em São Paulo, que disparou ondas de choque por todo o planeta. Lula detido, interrogado, humilhado em público. Mas o Moro não precisaria ter mandado uma coerção da Polícia Federal na minha casa de manhã, na casa dos meus filhos, sabe? Na casa de companheiros como Paulo Camoto, como a Clara Ante, como funcionários do sindicato. Não precisava. Era só ter convidado. Lamentavelmente, eles preferiram utilizar a prepotência, a arrogância, num show e num espetáculo de pirotecnia. O plano A na Blitz, a moda Hollywood contra Lula, era ambicioso movimento para subir as apostas. Não só se pavimentaria o caminho para o impeachment da presidente Dilma Rousseff, que seria declarada culpada por associação, como também já se neutralizaria Lula, impedindo-o de candidatar-se à presidência em 2018. E não havia plano B. Como não seria difícil prever que aconteceria, e acontece muito nas montagens do FBI, toda a operação saiu pela culatra. Lula em discurso aula, masterclass em matéria de discurso político, reproduzido ao vivo por todo o país pela internet, não só se consagrou como mártir de uma conspiração ignóbil, mas, mais do que isso, energizou suas tropas de massa. Até respeitáveis vozes conservadoras condenaram o show à moda Hollywood de um ministro da Suprema Corte a um ex-ministro da Justiça, que serviu o governo anterior aos do Partido dos Trabalhadores, além do conhecido professor e economista Bresser Pereira, um dos fundadores do PSDB, que nasceu como o Partido da Social Democracia do Brasil, mas virou a casaca e hoje é defensor das políticas neoliberais do excepcionalistão e lidera a oposição de direita. Bresser disse claramente que a Suprema Corte deveria intervir na Operação Lava Jato para impedir novos abusos. Os advogados de Lula, por sua vez, requereram à Suprema Corte que detalhasse a jurisprudência que embasaria as acusações assacadas contra Lula. Mais do que isso, um advogado que teve papel de destaque na Blitz hollywoodiana disse que Lula respondeu a tudo que lhe foi perguntado durante o interrogatório de quase 4 horas, sem piscar. Eram as mesmas perguntas que já lhe haviam sido feitas antes. O professor e advogado Celso Bandeira de Mello, por sua vez, foi diretamente ao ponto. As classes médias altas no Brasil, nas quais se reúnem quantidades estupefacientes de arrogância, ignorância e preconceito, e cujo maior sonho de toda uma vida é alcançar um apartamento em Miami, estão apavoradas, mortas de medo de que Lula volte a concorrer à presidência e vença em 2018. E isso nos leva, afinal, ao juiz mandante e carrasco executor de toda a cena, Sérgio Moro, protagonista da Operação Lava Jato.
Ninguém em sã consciência dirá que Moro teve carreira acadêmica da qual alguém se orgulharia. Não é de modo nenhum um teoricista peso pesado. Formou-se advogado em 1995 numa universidade medíocre de um dos estados do sul do Brasil e fez algumas viagens aos Estados Unidos, uma das quais paga pelo Departamento de Estado, para aprender sobre lavagem de dinheiro. O juiz Moro literalmente transpôs a famosa operação da Justiça italiana de 1990, Mani Pulite, mãos limpas, da Itália para o seu próprio gabinete e pôs-se a instrumentalizar os veículos da grande mídia brasileira e o próprio judiciário, para alcançar uma espécie de deslegitimação total do sistema político. Mas não quer deslegitimar todo o sistema político, só quer deslegitimar o Partido dos Trabalhadores, como se as elites que povoam todo o espectro da direita no Brasil fossem querubins. Assim sendo, não surpreende que Moro tenha contado com a Companhia Solidária, enquanto se desenrolava a Operação Lava Jato, do oligopólio midiático da família Marinho, o império midiático, o Globo, verdadeiro ninho de reacionários, nenhum deles particularmente inteligente, que mantiveram íntimas relações com a ditadura militar que, no Brasil, durou mais de 20 anos. Não por acaso, o Grupo Globo foi informado sobre a prisão hollywoodiana que Moro aplicaria ao presidente Lula antes da operação começar e pôde providenciar cobertura que efetivamente tudo encobriu, ao estilo CNN. Moro é visto por muitos no Brasil como um sub-Eliot Ness nativo. Advogados que têm acompanhado o trabalho dele dizem que o homem cultiva a imagem de que o Partido dos Trabalhadores seria uma gangue que viveria a sanguessugar o aparelho do Estado, com vistas a entregar tudo em cacos aos sindicatos. Segundo um desses advogados, que falou com a mídia independente no Brasil, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Moro é cercado por um punhado de procuradores fanáticos, com pouco ou nenhum saber jurídico, que fazem pose de Antônio Di Pietro, mas sem a solidez do procurador milanês que trabalhou na Operação Mãos Limpas. Ainda pior, Moro não dá sinais de preocupar-se com a evidência de que depois que o sistema político italiano implodiu, ali só prosperaram os Berlusconi. No Brasil, certamente se veria a ascensão ao poder de algum palhaço idiota de bairro, elevado ao trono pela Rede Globo, cujas práticas oligopolistas já são bastante berlusconianas. Pode-se dizer que a blitz à moda Hollywood contra Lula guarda semelhanças diretas com a primeira tentativa de golpe de Estado no Chile, em 1973, que testou as águas em termos de resposta popular antes do golpe real. No remix brasileiro, jornalistas globais fazem às vezes de pinochetes digitais, mas as ruas de São Paulo já mostram grafite que dizem "não vai ter golpe" e "golpe militar nunca mais". Sim, porque tudo nesse episódio tem a ver com um golpe branco, sob a forma de impeachment da presidente Rousseff e com Lula atrás das grades. Mas velhos vícios militares são duros de matar. Vários jornalistas próximos da Rede Globo e ativos agora na internet já conclamaram os militares a tomar as ruas e neutralizar as milícias populares. E isso é só o começo. A direita brasileira está organizando manifestações para o próximo domingo, exigindo, e o que mais exigiriam? O impeachment da presidente Dilma Rousseff. A Operação Lava Jato teve o mérito de investigar a corrupção, a colução e o tráfico de influência no Brasil, país no qual tradicionalmente a corrupção corre à solta. Mas todos os políticos e todos os partidos políticos teriam de ser investigados, inclusive e sobretudo, porque em todos os casos esses são os corruptos conhecidos há muito tempo, os representantes das elites comprador brasileiras. A Operação Lava Jato não opera igualmente contra todos, porque o projeto político aliado dos procuradores do juiz Moro absolutamente não está interessado em fazer justiça. A única coisa que interessa a eles é perpetuar uma crise política viciosa, com meio para fazer fracassar a 7ª maior economia do mundo, para com isso alcançarem seu santo graal, ou aquela velha suja mudança de regime, ou qualquer golpe branco. Mas 2016 não é 1973. Hoje já se sabe quem, no mundo, é doido por golpes para mudar regimes.
Já começou aquilo que nós havíamos avisado que iria acontecer. Essa política maçônica atual é a mesma do Fernando Henrique Cardoso, que fatiava o Brasil e vendia para os estrangeiros. E agora Michel Temer sanciona uma lei que retira a obrigatoriedade da Petrobras explorar pré-sal e que permite a exploração de empresas estrangeiras. Quando nós mostramos alguns anos atrás como os Estados Unidos estavam espionando o Brasil industrialmente, eles sabiam do potencial de petróleo que o Brasil possui e aí apoiaram as manobras para destronar o PT e fazer com que a política progressista de direita novamente retomasse o poder para então nos vender para o exterior. E está acontecendo. Segundo o presidente Michel Temer, a participação obrigatória da estatal era exagerada, pois a Petrobras tinha como objetivo a prosperidade econômica e, por isso, em certos momentos, não teria objetivo explorar o petróleo. Na sua propaganda, o candidato Serra vem tentando confundir o eleitorado sobre qual é a real posição do governo na questão do pré-sal. A verdade é que Lula e Dilma nunca privatizaram e nunca vão privatizar as riquezas nacionais. A maior prova disso é que com a descoberta do pré-sal, eles mudaram o modelo de exploração de petróleo criado no governo de FHC e Serra. Esse sim, favorável à privatização do pré-sal. Com Lula e Dilma, o pré-sal vai ser uma grande fonte de riqueza para os brasileiros e não para grupos estrangeiros. Em 2006, a história da exploração de petróleo do Brasil mudou. A camada pré-sal, com enorme potencial de produção de óleo e gás, foi descoberta. Uma área que poderá dobrar a capacidade das reservas brasileiras. No Rio de Janeiro, óleo vaza da bacia. Um óleo vazando de uma bacia. Eu acredito que a bacia está furada, né? Não tem como o óleo vazar se não tiver um furo na bacia. Vão pagar 50 milhões para ajeitar. Eu acho que é pouco. Podendo ter economizado esse óleo, dessa bacia furada. Globo, the biggest media conglomerate in Latin America. Owned by the richest family in Brazil, the Marinhos, Globo TV gets ratings that other broadcasters would kill for. Every night, about 50 million Brazilians tune into Globo's flagship newscast, Jornal Nacional. And Globo didn't just cover the protests over Operation Car Wash. In some instances, it called on viewers to join them. Historically, Globo has not been shy with its opinions. Back in 1964, it supported a military coup, and the network has since apologized for the cozy relationship it had with the junta over the following 2 decades. As Rede Globo. For Brazilians, 7 p.m. is TV time. This is Globo's magic programming slot. 3 straight hours of the country's top TV novelas. Boa noite. Boa noite. With the nation's most watched news hour, Jornal Nacional, right in between. Elsewhere, TV news might be in crisis, but in Brazil, more than 70% of the population get the entirety of their news, all of it from television, and Globo is the largest network in the country. Globo is the first and most powerful power in this country. It's more important than the parties, the church. The editor-in-chief for the evening news of Globo
is the most powerful politician in this country. That Jornal Nacional, it's so influential. It can just change the entire view of the country. Just one night only, you can change the entire course of the debate in the country. É a fonte de informação das pessoas. It's the go-to source of information, with news that shapes the way people think. O Jornal Nacional está começando. Creating a version of reality that people end up accepting as the truth. It's the production of a hegemony of thought, of an interpretation of the facts which presents itself as the truth. Acaba aceitando que aquilo é verdade. There's a saying in Brazilian politics which goes like this. If Globo's evening news didn't show it, it didn't happen. In the past 2 years, the corruption scandal known as Operation Car Wash has left Brazil in a political crisis. Millions of Brazilians took to the streets. Muita gente chegando pelas estações de metrô. A Rede Globo interrompeu a sua... Globo interrupted its regular transmission to present the call as if you were going for a picnic, a day out. Dá um tempinho na cobertura do esporte. Vamos falar das manifestações que acontecem pelo país. Like, come down to protest against corruption, against the government. And it was an important factor for the middle classes, who are incensed at having lost their privileges, to mobilize in one of the biggest protests ever. This big channel has also the biggest newspaper and has also lots of radios. Journalism should be against power, against status quo, against the establishment. And Globo has always had this promiscuous relation with power since the beginning. In 1964, Globo openly endorsed a military coup and went on to establish itself as the dominant media company in Brazil. 20 years later, 1 year before the military handed power back to civilians, 300,000 people gathered in São Paulo calling for the end of military rule. Dia de festa em São Paulo. A cidade comemorou. On Jornal Nacional, audiences were told that the protesters were celebrating the city's anniversary. In 1989, Brazil finally held its first direct presidential election in almost 30 years. Jornal Nacional backed the conservative candidate Fernando Collor, skewing the debate heavily in his favor. Ao transmitir o encontro dos presidenciáveis, a televisão cumpriu mais uma vez o seu papel na democracia. Then, 2013, protests erupted over the economy and corruption. Globo was one of the demonstrators' targets, and the network finally apologized for its support of the coup. An apology that felt tactical. O reconhecimento de erros, como o apoio editorial ao golpe militar de 1964. E nesse momento de questionamento, at this critical point, Globo was trying to appear more impartial, to say, we are not just defending the neoliberal order, the establishment, the elites. We want to be more inclusive, so we are revising our previous position. Well, that was kind of an empty gesture. PR, really. Globo doesn't seem to like the scrutiny that comes with being Latin America's largest media conglomerate, and as a former Brazilian president put it, one of the country's power institutions. We contacted them repeatedly asking for an interview for this report, but no one was put forward. Some of the journalists we approached directly told us they'd be fired if they talked to us on the record. Globo is a national network, but they say all politics is local, and across Brazil, Globo's affiliates wield influence. The regional news coverage in Brazil is a lot worse than the national news coverage, which is already bad. The thing is, the affiliates from Globo were always owned by politicians. 1/3 of the Brazilian Congress holds shares in the TV stations or radio stations in their regions which transmit their propaganda. They are regional oligarchs who control information because they own the affiliates of Rede Globo, the local newspapers, the local radio stations. You will not hear a word of criticism against the local governors because the radio stations belong to them. As rádios são propriedade deles. In Brazil, lots of things that are obvious in the world are not here, like separation between church and state.
We didn't have that. We didn't have also separation between press and government. In 2002, Lula da Silva, leader of the Workers' Party PT, won Brazil's presidential elections, marking a leftward turning government. But, unlike other leftist leaders around Latin America, who focus on dismantling mega-conglomerates, including those in the media, neither Lula nor his successor Dilma Rousseff took on Globo and its dominance. The biggest advertiser in Brazil is the government. When Lula got elected in 2002, he could put all the advertising money in a good national TV, public, just like France or England. He didn't. He thought Globo would work for PT, just as Globo worked for previous governments. But Globo didn't. They were and are afraid of Globo. They didn't challenge Globo. And that is Lula and Dilma's biggest mistake. They saw it coming, but they couldn't react. They built their own demise. Those leftist leaders may have felt that Globo was too big to reform, or that they could use the office of the president to bring the network under control. Now Brazil has an interim government, a conservative one. If the Senate votes to impeach Rousseff, that government might be in power until 2018. Its story will be told, probably without apology this time, on Jornal Nacional. And Brazilians, in their tens of millions, will be watching. By part of Turkey's armed forces. Agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes. Bob, boa noite, tudo bem? Boa noite, Gabriel. Boa noite, Bob. Estela. O pré-sal do Brasil teria reservas de no mínimo 70 bilhões de barris de petróleo. Pode ter até 80 bilhões de barris, segundo a estimativa de quem é muito do ramo. Isso, a preços do momento, significa uns 8 trilhões e 800 bilhões de dólares, ou algo como 20 trilhões e 400 bilhões de reais. 20 trilhões e 400 bilhões de reais equivalem a uns 5 PIBs do Brasil. Por algo que vale 8 trilhões e 800 bilhões de dólares, Estados Unidos, Inglaterra, as chamadas grandes potências, fariam e farão qualquer coisa. Espionaram e espionarão o que entenderem ser preciso. Na moita ou com a colaboração da própria Polícia Federal, fizeram no Brasil até o início dos anos 2000. Na marra, fazem e admitem fazer agora. Isso é absolutamente inaceitável. Por aqui, por ignorância profunda, acentuado o complexo de vira-lata ou boçalidade, há quem diga ser desimportante a cyberespionagem, ou ache que isso é assim mesmo. Não é. Na Alemanha e em porções da Europa, esse é um debate importantíssimo sendo travado agora. O parâmetro da privacidade de cada um de nós, daqui por diante, dependerá da reação ou ausência de reação a essa espionagem em escala quase absoluta. Com essas reservas estimadas em 8 trilhões e 800 bilhões de dólares a preços de hoje, Petrobras e pré-sal têm sido objeto de opiniões na mídia nas últimas 48 horas. Opiniões nos mesmos dias e quase sempre na mesma direção. O leilão do Campo de Libra, de Santos, está previsto para 21 de outubro. O governo brasileiro ensaia a formação de um consórcio com a chinesa Sinopec, entre outros parceiros. Consórcio que aumentaria a presença no negócio da Petrobras. O que está posto é, em resumo, um debate que agora concentra duas posições. De um lado, os que defendem a Petrobras ampliando ao máximo sua presença no negócio do pré-sal. De outro, os que preferem a participação maior do setor privado. A esses, no momento, o que resta é torcer e defender um adiamento do leilão do Campo de Libra. Quem entende de Petrobras e sistema de defesa avalia ser improvável que a espionagem tenha chegado até as informações mais sensíveis do pré-sal, mas, ao mesmo tempo, considera o ato uma brutal agressão norte-americana. Não se pode falar em deslealdade, porque isso seria ingênuo e uma bobagem num jogo de poder e de trilhões de dólares. O presidente Obama prometeu à presidente Dilma transparência total nas informações sobre cyberespionagem até a próxima quarta-feira. É ver para crer. E aguardar, a depender do desenrolar, se as agendas serão mantidas. O leilão do Campo de Libra está marcado para 21 de outubro e a visita de Dilma aos Estados Unidos e a Obama está agendada para 2 dias depois do leilão. O governo decidiu vender o maior campo de petróleo do Brasil no dia 22 de outubro de 2013. É o Campo de Libra, a maior descoberta do pré-sal brasileiro.
Nós temos tantas riquezas nesse campo de petróleo que o valor estimado hoje é de $1,5 trilhão de dólares, o valor desse campo. No entanto, o governo vai vender esse campo por $1,5 bilhão de dólares. Significa que vai vender por 0,1% do valor dessa riqueza. Esse campo é tão valioso que quase alcança tudo que nós brasileiros produzimos em um ano, que é esse $1,5 trilhão de dólares. Para quem vai ser vendido esse campo, esse grande campo de Libra? São duas grandes famílias, a família Rockefeller e a família Rothschild, que vão comprar essa riqueza do Brasil. Eles são donos dos maiores bancos do mundo e são donos das 4 maiores petroleiras do mundo. Esses que estão adquirindo o subsolo, a riqueza do nosso subsolo, para levar para o estrangeiro. Certo? E quando nós temos que fazer o oposto disso, essa riqueza é do povo brasileiro. Quem descobriu essa riqueza no subsolo foi a Petrobras, através de anos e anos de pesquisa, que agora vai ser entregue por um valor irrisório, certo? De 0,1% do seu valor real. Os royalties do petróleo para a educação. Uma medida que é absolutamente correta. Porém, o próprio Senado votou há poucos dias atrás reduzir o valor do dinheiro do pré-sal que iria para a educação. Chega no resultado final que vai apenas 0,1% dos royalties do petróleo para a educação, que é um dinheiro absolutamente insuficiente para resolver a precarização da educação que nós temos no país. No entanto, se toda a riqueza do petróleo brasileiro ficasse para o povo brasileiro e não para as multinacionais nesses leilões, nós poderíamos garantir 10% do PIB para a educação, 6% do PIB para a saúde, 2% do PIB para os transportes públicos. Ia garantir saúde, educação, transporte de forma pública, estatal e de qualidade para todo o povo. O que está acontecendo é o seguinte: nós estamos discutindo os royalties, que é uma pequena parcela dessa riqueza petroleira, e estamos deixando a grande parte da riqueza ir para o estrangeiro, que é o que está acontecendo hoje em dia no Brasil. Uma das missões da Petrobras é descobrir óleo no Brasil. Não é a missão da Shell descobrir óleo no Brasil. A Shell quer fazer negócio no Brasil. A Shell quer ganhar dinheiro no Brasil. Né? Da Petrobras não. A Petrobras quer fazer negócio, ganhar dinheiro, mas a missão, uma das missões centrais da Petrobras é descobrir petróleo no Brasil, refinar petróleo no Brasil, é distribuir petróleo no Brasil. Né? Para atingir o povo brasileiro como um todo. A Shell era concessionária do bloco de Libra, da acumulação de Libra. Tem lá uns 10 bilhões de barris. E parou o poço no meio do sal, em 2001. Teve problema de competência técnica e tecnológica. Perfurar 2 mil metros de sal não é fácil. E nós, a Petrobras, é uma empresa de uma competência técnica e tecnológica reconhecida no mundo inteiro. Não é de hoje. Né? Ganhamos 3 prêmios da OTC, que é considerado o Nobel da engenharia da indústria petrolífera. Né? Então, a Shell parou o poço. O pessoal esperava a Petrobras descobre para eles virem atrás. Quer dizer, são os corsários, literalmente, que estão no mar. E são corsários que representam os seus países. Essa é a diferença entre corsário e pirata, é essa. Né? Então, o pirata era um livre atirador. Os caras são corsários nas águas brasileiras. Atrás da Petrobras. Então a Petrobras investe, né? E não foi agora que investiu. A Petrobras tem 60 anos de investimento em treinamento de pessoal, em desenvolvimento tecnológico, né? E correndo risco por causa da sua missão de descobrir petróleo nacional no Brasil, a Petrobras descobre o pré-sal. Estava aí para eles descobrirem, mas não quiseram investir no Brasil. Eles querem saquear as nossas riquezas. Isso aqui é a grande verdade. Quer dizer, a hora que nós começamos a vender campos do pré-sal, a gente está funcionando como se fosse uma instituição de fomento para essas empresas ganharem dinheiro. Eles não quiseram correr o risco. Todo o investimento da companhia em décadas para formar uma equipe competente, séria e dedicada, né? Para a gente dar um suporte técnico-científico, né? Nas nossos grandes investimentos. É por isso que eles foram contra a operação. Eu mesmo, como diretor, recebi inúmeros representantes estrangeiros, né? Discutindo a operação. Por que vocês querem ser operadores? Todo mundo quer ser operador. Porque é na operação que você aprende, na operação em que você
você desenvolve tecnologias, desenvolve novos conhecimentos, e o pré-sal, como está a 2.400 metros de lâmina d'água e 7.000 metros juntando a rocha que você vai perfurar, você trabalha e opera no limite do conhecimento da tecnologia. Isso tem um valor enorme, porque você adquirindo experiência nisso, você adquire uma competência, inclusive competitiva, gigantesca. Você está ali naquele limite do último grito de engenharia, tecnologia e exploração. Isso vale um dinheiro, entendendo estrategicamente para uma empresa, isso é fundamental. Né? Então, é isso que esses caras, não vai ser operador. Né? Uma vez eu recebi o cônsul-geral norte-americano no Rio de Janeiro para... Então, uma pessoa extremamente bem educada, um diplomata, né? E me dizendo, não, a gente está aqui porque, afinal, vocês querem ser operadores únicos e tudo mais. Eu digo, senhor cônsul, e era uma notícia que já tinha vazado há uns semanas ou meses atrás. Eu disse, senhor cônsul, a Exxon conseguiu ser operadora única no governo de Angola, o pré-sal angolano. A nós sermos operadores únicos era uma coisa que foi a primeira coisa que caiu. Há um golpe, e está comprovado que o golpe foi preparado lá fora. E em dois anos e pouco a gente vê essa coisa absurda que está acontecendo no Brasil. Como diz esse nosso cientista Miguel Nicoleles, né? O golpe veio para exterminar a soberania nacional. A missão de uma empresa estatal não é dar prejuízo, ao contrário, tem que dar lucro, mas ela ser preparada para servir a sociedade, né? E não servir aos seus acionistas, né? Porque o maior acionista da Petrobras é o povo brasileiro através do governo. A empresa do povo brasileiro, a Petrobras, se aliou à americana Exxon, a maior empresa de petróleo do mundo, para explorar áreas adjacentes ao pré-sal, que pertence ao povo brasileiro. A Petrobras se aliou à Exxon para explorar uma área do pré-sal adjacente ao pré-sal que ela, a Petrobras, já explora em nome do povo brasileiro, e arrematou, num leilão realizado ontem, quarta-feira, 10 áreas próximas ao pré-sal, por uma mixaria, o correspondente a $1 bilhão, o que é uma mixaria para o valor dessas 10 áreas, mais o equivalente a 3 bilhões de reais, o que é muito importante para tampar o rombo do Meirelles. Como são áreas vizinhas ao pré-sal, se não tivesse havido o golpe, as áreas teriam que ser exploradas pela Petrobras, do povo brasileiro, numa área que pertence ao povo brasileiro. Porque corremos o risco de essas áreas serem tão ricas quanto é o pré-sal. Estão ali, uma ao lado da outra. E, portanto, nós vamos entregar o filé mignon à maior empresa de petróleo do mundo, a americana Exxon. Só isso. Num outro leilão, também realizado ontem, de usinas hidrelétricas da CEMIG, chineses, franceses e italianos se apropriaram de hidrelétricas que eram joias da coroa da CEMIG. Ou seja, a geração de energia elétrica brasileira cada vez mais fica em mãos estrangeiras. Do ponto de vista desse governo do quadrilhão, que tem 3% de aprovação do Ibope, esses leilões de ontem foram extremamente importantes para fechar as contas do déficit público e permitir que o governo continue a trabalhar única e exclusivamente para pagar os bancos e os rentistas. É para isso que serve botar dinheiro nas mãos do governo do quadrilhão, para os rentistas e para os bancos. O significado desses leilões de ontem, porém, é muito mais complexo, muito mais amplo. Transcende a mera contabilidade do golpe. Esses leilões de ontem significam que a entrega do Brasil aos estrangeiros, especialmente aos americanos e aos americanos da Exxon, isso é o que vai sustentar o golpe e vai tornar o golpe indestrutível. O atual ministro das Relações Exteriores de Donald Trump era, até poucos dias atrás, o principal executivo mundial da Exxon. É o senhor Rex Tillerson. Até agora a Exxon não tinha vindo explorar nada no pré-sal. Veio agora. Só agora. Com o apoio da Petrobras, do governo do quadrilhão e, é claro,
do Trump. E não acaba aí, amigo navegante, amigo espectador da TV Afiada. Uma notinha escondida num pé de página do Estadão dá a notícia de que o governo golpista acabou de entregar a base de Alcântara, estratégica, decisiva, importantíssima, a melhor do mundo para lançamento de foguetes. O governo do quadrilhão acaba de entregar a base de Alcântara aos americanos. Nem o lesa-pátria Fernando Henrique Cardoso conseguiu fazer isso por causa da resistência heróica de brasileiros como Valdir Pires, que era deputado federal e no Congresso impediu a entrega de Alcântara aos americanos do governo Fernando Henrique. Mas agora o embaixador dos Estados Unidos, que representa o Brasil em Washington, um diplomata de carreira chamado Sérgio Amaral, nomeado para Washington e servir aos Estados Unidos pelo chanceler do golpe, José Serra, fez sobre essa entrega de Alcântara uma declaração espantosa. O suposto embaixador brasileiro em Washington disse: essa doação de Alcântara aos americanos, abre aspas, não passou em nosso Congresso porque talvez era mais intrusivo que o desejável. Fecha aspas. Quer dizer, o Congresso Nacional, que supostamente representa o povo brasileiro, seria intrusivo, atrapalharia os interesses nacionais americanos. É preciso aceitar a derrota para entendê-la e saber o que fazer. Esse golpe se torna indestrutível. Aécio e os americanos venceram. Um tempo atrás, umas 8 horas da noite, eu recebo o companheiro Estrela no meu gabinete. Não sei se ele estava junto com o Gabriel e junto com outros companheiros da Petrobras. E foram me comunicar que tinham encontrado um tal de pré-sal. E me levaram um documento cheio de rabisco, que eu não entendia coisíssima nenhuma, mas como eu confiava neles, eu fui para casa com aquele documento e contei para Marisa: olha, isso aqui é uma descoberta que a Petrobras fez. Teve um tal de Estrela que foi no meu gabinete e disse que há 160 milhões de anos o continente africano e o continente sul-americano se separaram, e nessa separação do continente africano e nessa separação do continente africano e do continente sul-americano, exatamente numa parte próxima ao estado do Espírito Santo, ao Rio de Janeiro, São Paulo, até chegar perto da Bahia, foi descoberto a uma profundidade de aproximadamente 5 a 6 mil metros de profundidade, um petróleo que nós chamamos de pré-sal. Aí me mostraram quanto que tinha de água, quanto que tinha de rocha, quanto que tinha de sal, e depois até chegar no petróleo. Eu fui para casa e não encontrei para ninguém, a não ser para Marisa, porque essas coisas a gente conta, depois não é verdade, a gente fica com a cara de tacho. E aí nós começamos a perguntar para a Petrobras. Bom, nós descobrimos, nós queremos saber agora quando é que vai começar a exploração. E a gente tinha uma ideia de que ia demorar muitos anos e muitos anos e muitos anos e muitos anos para a gente poder explorar. E foi a partir daí que nós tomamos uma decisão que o Brasil não poderia prescindir de uma riqueza como essa, não apenas porque a gente iria suprir as necessidades do Brasil, mas também suprir as necessidades de outros países que precisavam de combustíveis, mas também porque nós poderíamos aproveitar essa nova descoberta da Petrobras e criar uma verdadeira indústria, um polo, uma indústria petroquímica muito forte no Brasil, uma indústria naval muito forte no Brasil, e isso faz apenas 5 anos e já está acontecendo a indústria forte. Terça-feira, hoje dia 4 de outubro, nós estamos aqui desde ontem no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, trabalhando o que será a pauta da semana. E digo a vocês que nós iniciaremos agora com 2 temas muito graves para a sociedade brasileira. Um deles está pautado já no plenário da Casa, a votação das mudanças na regra do pré-sal. Mudança de regra do pré-sal significa tirar a Petrobras das áreas de exploração de petróleo do pré-sal, e principalmente nas áreas maiores, estratégicas, o que é mais grave ainda, porque são mais, dando mais recursos à empresa e mais recursos para o Fundo Social do pré-sal, que significa dinheiro para a saúde e dinheiro para a educação. Quando eles querem votar a mudança do marco do pré-sal, eles querem tirar a Petrobras dessa exploração e dar às multinacionais, porque não há nenhuma empresa nacional
que tenha hoje potencial de fazer a exploração do pré-sal, que são empresas médias e pequenas. Portanto, o que o governo Temer quer, junto com a sua base majoritária aqui, é tirar a Petrobras das áreas de exploração do pré-sal, para que esse recurso, essa exploração fique para as multinacionais e nós percamos recursos, não só para a nossa estatal, da empresa brasileira, que é do povo brasileiro, mas também o dinheiro que virá para a saúde e educação, porque a Petrobras faz isso com custo menor, com excedente de óleo maior, portanto ela terá mais receita e mais dinheiro para a saúde e educação. É um crime de lesão ao patrimônio brasileiro, ao povo brasileiro, que querem fazer hoje com a votação do projeto do pré-sal. Então nós vamos para o plenário, vamos para um embate duríssimo, mas nós vamos enfrentá-los. E para nós, o pré-sal é importante para o Brasil, mas também é importante para o Rio de Janeiro, onde esses campos têm uma grande parcela geográfica para a nossa cidade, para o nosso estado. Segunda pauta que querem avançar é a chamada proposta de emenda constitucional de número 241, que eu estou chamando da PEC do orçamento sem povo. Eles querem, Michel Temer mandou para cá, esse governo ilegítimo, uma proposta de mudança da Constituição, falando por 20 anos a política econômica. Preste atenção no que eu estou dizendo. Política econômica depende de arrecadação, de receita, de análise de prioridade. Os próximos 5 presidentes da República, uma política econômica que simplesmente reduz o dinheiro da saúde, o dinheiro da educação, o dinheiro da segurança, salário de servidor, investimentos, previdência, para fazer com que o Brasil volte ao chamado Estado mínimo e retire direitos do povo. Nós vamos ter menos posto de saúde, menos vaga na universidade, menos transporte público, menos exame, menos cirurgia. Nós vamos deixar de ter as universidades abertas, as vagas funcionando da escola técnica e da universidade de ensino superior, onde o povo pobre conseguiu chegar, com 12 anos dos nossos governos. E nesse momento que eles fazem é apontar apenas para o mercado, que este mercado terá todo o espaço dentro do Brasil, mas o povo não terá esse espaço. Vamos perder direitos, vai induzir a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, acaba com a política de valorização do salário mínimo e retira dinheiro da saúde e da educação, levando a imensos prejuízos para o povo brasileiro, para a sua saúde e, na verdade, para a defesa da sua própria vida. Então, hoje, a comissão discute essa emenda constitucional e depois ela vai para plenário para votar, e eles querem votar na semana que vem. É muito importante que vocês se mobilizem nos dois temas, porque nos dois o impacto sobre os direitos sociais é imenso. É muito agressivo o que esse governo está fazendo. Aliás, essa foi a razão do golpe, que era dar ao mercado, aos juros da dívida, todo o dinheiro, porque não há limitação para pagar juros, retirando direitos sociais e direitos do povo e do povo trabalhador. Então, isso é muito grave o que está acontecendo. É a pauta que nós vamos enfrentar aqui direto com esse governo, que é um governo contra o povo, é o chamado governo sem voto do orçamento sem povo. Nós vamos entrar essa semana com mandado de segurança para tentar assustar a tramitação dessa emenda constitucional, que, para além da retirada de direitos sociais configurados na Constituição que eles rasgam, eles retiram o direito democrático dos próximos presidentes da República e do próprio Congresso definir a política econômica a cada ano. Fiquem com a gente nesse acompanhamento, vamos juntos e vamos ver se a gente mobiliza a sociedade para evitar a aprovação desses dois absurdos. Mas eu queria te perguntar uma coisa que é importante para o Brasil inteiro. As pessoas ainda não estão entendendo qual que é a diferença do modelo anterior de exploração do pré-sal com esse modelo desse governo. As pessoas tentam confundir a cabeça do brasileiro e dizer que é a mesma coisa, que agora vai haver uma exploração particular que vai acabar dando, digamos que, mais resultado para o brasileiro. O que muda não nas bolsas de valores, mas para aquelas pessoas que estão dentro de casa, para aquele brasileiro comum, que é a maioria do brasileiro. E a senhora lutou muito, quer dizer, pelo modelo de partilha, quer dizer, é importante contar um pouco dessa história. Veja bem, a questão que sempre vai mudar para o brasileiro que está em casa é que essa riqueza do petróleo, ela pode ser revertida para todos os brasileiros e brasileiras. Por que ela pode? Há uma diferença entre o modelo anterior e esse. É assim, você no modelo anterior tinha um modelo que chama de concessão. Esse modelo estava baseado no fato que era muito difícil achar petróleo no Brasil. A gente sabe de toda a luta pelo petróleo no Brasil. Então, o que acontecia? Ali na Bacia de Campos, por exemplo, você tinha uma taxa de sucesso para achar um poço de petróleo, que era você despendia muito dinheiro e tinha uma baixa possibilidade de sucesso. Então, era justo que você desse a quem descobrisse petróleo o direito de ficar com o petróleo e de pagar ao governo e, portanto, ao Estado, o quê? Royalties e participação especial. Lembrando, vamos dizer assim, a joia da coroa e o que traz riqueza é o petróleo, porque ele comercializado dá muito lucro. O petróleo é algo muito lucrativo. Então, essa pessoa que tinha corrido um risco imenso, era justo que ela ficasse com uma parte boa, uma remuneração correta. Ótimo. Acontece que nós descobrimos o pré-sal. O pré-sal, nós sabemos onde está. Tem um polígono, né, lá no meio do oceano, nós sabemos ali onde ele se encontra, qual é a qualidade dele e sabemos que há muito petróleo. Qual é a qualidade? É boa. Na concessão, a qualidade do nosso petróleo era um petróleo pesado. Chama baixo grau API. O petróleo do pré-sal é um petróleo de médio para muito bom. E ao mesmo tempo tem muito petróleo. Todos os lugares onde se sabia onde estava, risco baixo, muito petróleo,
e você tem controle do processo, ninguém no mundo fez outro modelo que não de partilha. E isso vale para o mundo inteiro. Vale para a Noruega, que está aqui comprando através da sua empresa pública chamada Statoil. E aí, nós fizemos o modelo do pré-sal. Neste modelo do pré-sal, que é a partilha, o que você partilha? O óleo. E como é que faz a partilha do óleo? A maior parte do óleo, a parte mais importante do óleo é do Estado brasileiro. Portanto, do povo brasileiro. A parte menor vai para os exploradores. Então, mais ou menos faz um cálculo assim. Contando a partilha, contando a parte do petróleo que fica para a União e a parte que vai para a empresa, mais o bônus de assinatura, que é o direito de participar, você paga por ele, pelo direito de participar. Como é que é, então, que é mais ou menos a distribuição? Na partilha, mais ou menos 70% é da União, 30% é das empresas. Libra. A Petrobras tinha a garantia em Libra, antes deles mudarem a lei, de que 30% em qualquer bloco do petróleo era da Petrobras. 30% do quê? 30% dos 30%. Que ficava para as empresas. 9%. A conversa que fizeram para mudar a lei é uma conversa que engana a população brasileira, porque falavam, a Petrobras não tem como se responsabilizar por 30%. Não, ela estava se responsabilizando por 9%. E aí é isso, que você trazendo a valor presente junto com o que vai ficar de óleo, dá a parte do petróleo que fica para ti. Fica para o governo. Além disso, o modelo de partilha tem um fundo social. A gente construiu um fundo social. E esse fundo social ficou, a parte maior, em torno de 75% para a educação. E 25% ficou para a saúde. E era uma espécie de passaporte para o futuro, que não tem no modelo de concessão. Que passaporte? Não pode? Não tem. O que é esse modelo? Significa que nós destinaríamos a parte importante dos recursos obtidos da extração de petróleo no pré-sal, nós destinaríamos para a educação brasileira. Por quê? Por que para a educação? Por que tal volume para a educação? Por um motivo muito simples. No Brasil, a educação cumpre duas funções. Um lado, ela cumpre a função necessária para a pobreza. Por quê? Se você faz distribuição de renda, chega uma hora que podem impedir que a renda seja distribuída. Eles podem, por exemplo, cortar o Bolsa Família. Mas o Fundo Social do carimba, né? O Fundo Social carimba para a educação. Por quê? Vamos supor que você é uma pessoa do Bolsa Família que melhorou de vida. Ao mesmo tempo, se você melhorar seu nível educacional, você carrega esse patrimônio, essa riqueza na sua vida. Então, você torna perene a redução da desigualdade. E, ao mesmo tempo, a educação, ela funciona para o futuro e para a riqueza do país, né? A nação enriquece se você apostar na educação como base de ciência, tecnologia e inovação. Não vai ter ciência se não tiver. Provavelmente então, não é muito diferente do que fez a Noruega, do que fizeram outros países. A Noruega usou uma parte para aposentadoria. Sim. Mas nós, como temos... nós poderíamos até usar uma parte para aposentadoria, porque naquela época não tinha ninguém querendo botar a mão na aposentadoria dos trabalhadores como tem agora, né? Se a gente tivesse assim, já imaginado, a gente já tinha, né? Agora, eu quero falar para você que o que é grave, sabe o que é? O que é grave é que esse governo fez uma emenda parlamentar, esse governo ilegítimo, em que simplesmente congela o gasto com saúde e educação por 20 anos. Sim, a emenda do teto, né? A do teto do gasto. Vai piorar tudo. E da isenção fiscal para as petroleiras que está calculada em 1 trilhão. Quer dizer, pois é. E aí é que você vê o modelo também de conteúdo nacional. E desmonta o modelo de conteúdo nacional de uma forma perversa. Por quê? Porque o Brasil não é um país primário exportador. O Brasil tem indústria, tem agricultura sofisticada, tem uma base produtiva. Transformar o Brasil num grande fornecedor de bens e serviços para a cadeia de petróleo e gás era uma questão estratégica para o país. Em vez de você exportar e fazer a felicidade de coreanos do sul, de japoneses e de chineses, você estaria fazendo a felicidade de brasileiros e brasileiras que teriam um emprego melhor quando você, um país melhor, com uma indústria melhor, produzindo plataforma. Pernambucanos, baianos, gaúchos. Já instalei tudo quanto é canto. E o que você produz na cadeia de petróleo? Sabe o que você produz? De móvel. Porque numa plataforma tem móvel. De móvel, a plataforma, o navio, né, o que chama FPSO, que é um navio que flutua como todo navio, que produz, que armazena, né, e que opera. Então produz uma coisa que chama, o nome é muito bonito, chama árvore de Natal molhada, que é um equipamento que você coloca no fundo do mar para extrair. Então você produz também, você tem toda uma demanda na cadeia de tintas. O simples trabalho de extração. É uma cadeia produtiva. O conteúdo local é simplesmente produzir no Brasil o que pode ser produzido no Brasil, garantindo emprego para os brasileiros. Não tem nenhuma. Inclusive, a gente
tinha noção de que era importante atrair para produzir aqui empresas de porte internacional. Se tem política de conteúdo local, elas não discutem, elas vêm. Agora, é óbvio que haverá um lobby dos países dessas empresas para que se acabe a política de conteúdo nacional. E esse governo está sendo absolutamente entreguista nesse aspecto. Privatizar até a Previdência, dizendo que ela dá prejuízo. Mas isso também é mentira! Nos últimos 10 anos, a Previdência só deu prejuízo 2 vezes, em 1984 e 1988. É uma estrutura altamente lucrativa e por isso eles querem privatizá-la. É apenas mais um lugar para onde o povo quer estender mais um de seus tentáculos. Eles dizem que as taxas de juros têm que ser mantidas altas para atrair capitais, porque existe um déficit público. Mas não dizem que só existe déficit público por causa do pagamento das altas taxas de juros. É o cachorro correndo atrás do seu próprio rabo. Baixando-se as taxas de juros, baixando-se o serviço da dívida, não existe déficit. Mas isso a imprensa toda. Existe em andamento um projeto maquiavélico de destruição do Estado brasileiro. Pretende-se entregar todo o patrimônio da nação, estatais, Banco do Brasil, bancos estaduais, subsolo, Amazônia, enfim, entregar tudo o que representa riqueza, riqueza verdadeira, para os donos do poder mundial. Dizem que isso é modernismo, que vamos ingressar no primeiro mundo, que o Estado deve ser o menor possível e que tudo que é estatal deve ser privatizado. Venderam-se, entre outras, a Usiminas, a segunda usina siderúrgica mais eficiente do planeta, e a Companhia Siderúrgica Nacional, símbolo da indústria brasileira. Todas essas vendas vêm sendo feitas a preço de banana e ainda são pagas com papéis públicos que estavam altamente desvalorizados. É um verdadeiro assalto à nação, feito às claras, e com a imprensa toda batendo palmas. Segue-se o esfacelamento da nação, fazendo com que o povo não acredite em nada que é nacional, com que perca sua autoestima e que tenha vergonha de ser brasileiro. Daí a propaganda gigantesca a favor do Estado mínimo, de desmoralização das Forças Armadas, que são o braço armado do povo, e de destruição da família, que é a célula básica da sociedade. É a anulação de todos os nossos valores morais, é o deboche institucionalizado. Mas a nação é o povo, com o seu território, com a sua história, os seus costumes e com a sua língua. Eles querem destruir nossa nação. Com a desculpa de modernidade, de entrar no primeiro mundo, o que estão fazendo é destruir a indústria nacional. Esta é a verdade sobre o projeto neoliberal, que a imprensa podre não mostra. É conduzir o nosso povo, qual manada de búfalos, para o precipício, para a escravidão. É como se fosse um gigantesco octopus, com seus tentáculos, sugando todas as nossas riquezas e drenando-as para os donos do mundo. É a perda definitiva da soberania nacional. Meu nome é Enéas.
We economic hitmen really have been the ones responsible for creating this first truly global empire. And we work many different ways. But perhaps the most common is that we will identify a country that has resources our corporations covet, like oil, and then arrange a huge loan to that country from the World Bank or one of its sister organizations. But the money never actually goes to the country. Instead, it goes to our big corporations to build infrastructure projects in that country, power plants, industrial parks, ports, things that benefit a few rich people in that country, in addition to our corporations, but really don't help the majority of the people at all. However, those people, the whole country is left holding a huge debt. It's such a big debt they can't repay it, and that's part of the plan, that they can't repay it. And so at some point, we economic hitmen go back to them and say, listen, you owe us a lot of money, can't pay your debt, so sell your oil real cheap to our oil companies. Allow us to build a military base in your country, or send troops in support of ours to someplace in the world like Iraq, or vote with us on the next UN vote. To have their electric utility company privatized and their water and sewage system privatized and sold to U.S. corporations or other multinational corporations. So there was that whole mushrooming thing, and it's so typical of the way the IMF and the World Bank work, that you put a country in debt, it's such a big debt it can't pay it, and then you offer to refinance that debt and pay even more interest. And you demand this quid pro quo, which you call a conditionality or good governance, which means basically that they've got to sell off their resources, including many of their social services, their utility companies, their school systems sometimes, their penal systems, their insurance systems, to foreign corporations. So it's a double, triple, quadruple whammy. The precedent for economic hitmen really began back in the early 50s when democratically elected Mossadegh, who was elected in Iran. He was considered to be the hope for democracy in the Middle East and around the world. He was Time Magazine's Man of the Year. But one of the things that he'd run on and began to implement was the idea that foreign oil companies needed to pay the Iranian people a lot more for the oil that they were taking out of Iran. The Iranian people should benefit from their own oil. Strange policy. We didn't like that, of course. But we were afraid to do what we normally were doing, which was to send in military. Instead, we sent in one CIA agent, Kermit Roosevelt, Teddy Roosevelt's relative. And Kermit went in with a few $1 million and was very, very effective and efficient. And in a short amount of time, he managed to get Mossadegh overthrown and brought in the Shah of Iran to replace him, who always was favorable to oil. And it was extremely effective. Bombs overflow Tehran. Army officers shout that Mossadegh has surrendered and his regime as virtual dictator of Iran is ended. Pictures of the Shah are paraded through the streets as sentiment reverses. The Shah is welcomed home. So back here in the United States, in Washington, people looked around and said, wow, that was easy and cheap. So this established a whole new way of manipulating countries, of creating empire. The only problem with Roosevelt was that he was a card-carrying CIA agent, and had he been caught, the ramifications could have been pretty serious. So very quickly at that point, the decision was made to use private consultants to channel the money through the World Bank or the IMF or one of the other such agencies, to bring in people like me who worked for private companies, so that if we got caught, there would be no governmental ramifications. When Arbenz became president of Guatemala, the country was very much under the thumbs of United Fruit Company, the big international corporations. And Arbenz ran on this ticket that said, you know, we want to get the land back to the people. And once he took power, he was implementing policies that would do exactly that, give the land rights back to the people. United Fruit didn't like that very much. And so they hired a public relations firm, launched a huge campaign in the United States to convince the United States people, the citizens of the United States, and the press of the United States, and the Congress of the United States, that Arbenz was a Soviet puppet, and that if we allowed him to stay in power, the Soviets would have a foothold in this hemisphere. And that, at that point in time, was a huge fear on everybody's mind, the Red Terror, the Communist Terror. And so, to make a long story short, out of this public relations campaign came a commitment on the part of the CIA and the military to take this man out. And in fact, we did. We sent in planes, we sent in soldiers, we sent in jackals, we sent everything in to take him out, and did take him out. And as soon as he was removed from office, the new guy that took over after him basically reinstated everything to the big international corporations, including United Fruit.
Ecuador for many, many years had been ruled by pro-U.S. dictators, often relatively brutal. Then it was decided that they were going to have a truly democratic election. Jaime Roldos ran for office. And his main goal, he said, as president would be to make sure that Ecuador's resources were used to help the people. And he won, overwhelming, by more votes than anybody had ever won anything in Ecuador. And he began to implement these policies to make sure that the profits from oil went to help the people. Well, we didn't like that in the United States. I was sent down as one of several economic hitmen to change Roldos, to corrupt him, to bring him around, to let him know, okay, you can get very rich, you and your family, if you play our game, but if you continue to try to keep these policies you've promised, you're going to go. He wouldn't listen. He was assassinated. As soon as the plane crashed, the whole area was cordoned off. The only people allowed in were the U.S. military from a nearby base and some of the Ecuadorian military. When an investigation was launched, 2 of the key witnesses died in car accidents before they had a chance to testify. A lot of very, very strange things that went on around the assassination of Jaime Roldos. I, like most people who've really looked at this case, had absolutely no doubt that it was an assassination. And of course, in my position as an economic hitman, I was always expecting something to happen to Jaime, whether it be a coup or assassination. I wasn't sure, but that he would be taken down because he was not being corrupted. He would not allow himself to be corrupted the way we wanted to corrupt him. Omar Torrijos, president of Panama, was one of my favorite people. I really, really liked him. He was very charismatic. He was a guy who really wanted to help his country. And when I tried to bribe him or corrupt him, he said, "Look, John," he called me Juanito. He said, "Look, Juanito, I don't need the money. What I really need is for my country to be treated fairly. I need for the United States to repay the debts that you owe my people for all the destruction you've done here. I need to be in a position where I can help other Latin American countries win their independence and be free of this terrible presence from the north that you people are exploiting us so badly. I need to have the Panama Canal back in the hands of the Panamanian people. That's what I want. And so, leave me alone. Don't try to bribe me." It was 1981, and in May, Jaime Roldos was assassinated. And Omar was very aware of this. Torrijos got his family together and he said, "I'm probably next, but it's okay because I've done what I came here to do. I've renegotiated the canal. The canal will now be in our hands." He just finished negotiating the treaty with Jimmy Carter. In June of that same year, just a couple of months later, he also went down in an airplane crash, which there's no question was executed by CIA-sponsored jackals. Tremendous amount of evidence that one of Torrijos' security guards handed him at the last moment as he was getting on the plane a tape recorder, a small tape recorder that contained a bomb. It is interesting to me how this system has continued pretty much the same way for years and years and years, except the economic hitmen have got better and better and better. Then we come up with, very recently, what happened in Venezuela. In 1998, Hugo Chavez gets elected president, following a long line of presidents who had been very corrupt and basically destroyed the economy of the country. And Chavez was elected amidst all that. Chavez stood up to the United States, and he's done it primarily demanding that Venezuelan oil be used to help the Venezuelan people. Well, we didn't like that in the United States. So in 2002, a coup was staged, which there's no question in my mind, and most other people's minds, that the CIA was behind that coup. The way that coup was fomented was very reflective of what Kermit Roosevelt had done in Iran, of paying people to go out into the streets, to riot, to protest, to say this Chavez is very unpopular. If you can get a few thousand people to do that, television can make it look like it's the whole country, and things start to mushroom. Except in the case of Chavez, he was smart enough, and the people were so strongly behind it that they overcame it, which was a phenomenal moment in the history of Latin America. Iraq actually is a perfect example of the way the whole system works. So we economic hitmen are the first line of defense. We go in, we try to corrupt governments and get them to accept these huge loans, which we then use as leverage to basically own them. If we fail, as I failed in Panama with Omar Torrijos and in Ecuador with Jaime Roldos,
men who refuse to be corrupted. Then the second line of defense is we send in the jackals, and the jackals either overthrow governments or they assassinate. And once that happens and a new government comes in, and boy, it's going to toe the line because the new president knows what will happen if he doesn't. In the case of Iraq, both of those things failed. Economic hitmen were not able to get through to Saddam Hussein. We tried very hard. We tried to get him to accept a deal very similar to what the House of Saud had accepted in Saudi Arabia, but he wouldn't accept it. And so the jackals went in to take him out. They couldn't do it. His security was very good. After all, he had one time worked for the CIA. He'd been hired to assassinate a former president of Iraq and failed, but he knew the system. So in '91 we send in the troops and we take out the Iraqi military. So we assume at that point that Saddam Hussein is going to come around. We could have taken him out, of course, at that time, but we didn't want to. He's the kind of strong man we like. He controls his people. We thought he could control the Kurds and keep the Iranians in their border and keep pumping oil for us. And then once we took out his military, now he's going to come around. So the economic hitmen go back in the 90s without success. If they'd had success, he'd still be running the country. We'd be selling him all the fighter jets he wants and everything else he wants. But they couldn't. They didn't have success. The jackals couldn't take him out again. So we sent the military in once again, and this time we did the complete job and took him out, and in the process created for ourselves some very, very lucrative construction deals. We had to reconstruct a country that we essentially destroyed, which is a pretty good deal if you own construction companies, big ones. So, Iraq shows the three stages. The economic hitmen failed there. The jackals failed there. And as a final measure, the military goes in. And in that way, we've really created an empire, but we've done it very, very subtly. It's clandestine. All the empires of the past were built on the military, and everybody knew they were building them. So the British knew they were building them, the French, the Germans, the Romans, the Greeks, and they were proud of it. And they always had some excuse, like spreading civilization, spreading some religion, something like that. But they knew they were doing it. We don't. The majority of the people in the United States had no idea that we're living off the benefits of a clandestine empire, that today there's more slavery in the world than ever before. And then you have to ask yourself, well, if it's an empire, then who's the emperor? Obviously, our presidents of the United States are not emperors. An emperor is someone who's not elected, doesn't serve a limited term, and doesn't report to anyone, essentially. So you can't classify our presidents that way. But we do have what I consider to be the equivalent of the emperor, and it's what I call the corporatocracy. The corporatocracy is this group of individuals who run our biggest corporations, and they really act as the emperor of this empire. They control our media, either through direct ownership or advertising. They control most of our politicians because they finance their campaigns, either through their corporations or through personal contributions that come out of the corporations. They're not elected, they don't serve a limited term, they don't report to anybody. And at the very top of the corporatocracy, you really can't tell whether a person's working for a private corporation or the government because they're always moving back and forth. So, you've got a guy who one moment is the president of a big construction company like Halliburton, and the next moment he's vice president of the United States, or the president who was in the oil business. And this is true whether you've got Democrats or Republicans in the office. You have them moving back and forth through the revolving door. And in a way, our government is invisible a lot of the time, and its policies are carried out by our corporations on one level or another. And then again, the policies of the government are basically forged by the corporatocracy and then presented to the government. They become government policy. So it's an incredibly cozy relationship. This isn't a conspiracy theory type of thing. These people don't have to get together and plot to do things. They all basically work under one primary assumption, and that is that they must maximize profits regardless of the social and environmental costs. This process of manipulation by the corporatocracy through the use of debt, bribery, and political overthrow is called globalization.